Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Eu agradeço a audiência de vocês e peço que sigam nas redes sociais, @Tricetados e no YouTube, programa Tricetados. O nosso convidado de hoje é a 4ª geração de uma empresa familiar. Sua empresa, super tradicional, conta com 111 anos de operação no estado do Amazonas. A empresa chama V-Rosas. Pedro Monteiro. Pedro, querido, muito prazer em recebê-lo. Conta pra gente um pouquinho como nasceu a V-Rosas. A V-Rosas nasceu do sonho do meu bisavô, se chamava Virgílio Rosas. Daí a união do nome acabou formando a marca V-Rosas. Sim. Então ele foi um imigrante português, veio para Manaus, busca de novas oportunidades, né? Identificou aqui que tinha muitas oportunidades nessa área, principalmente a princípio de importação de bebidas. Ele importava licores, importava conhaque, importava vinho. E quando ele trazia os tonéis de carvalho, os vinhos em tonéis de carvalho, economicamente não era vantajoso mandar de volta esses tonéis vazios, porque não tinha nem nada no momento, naquela época, que justificasse. Sim. Então ele teve uma ideia de fazer vinagre. Sim. Então começou a fazer e começou a ter uma demanda muito grande e acabou se tornando o carro-chefe. Vamos explicar aqui para o telespectador por que o tonel do vinho serve para vinagre. Qualquer vinho, entre aspas, explica melhor. Qualquer vinho passado vira vinagre, é isso? Também. São várias formas de fazer vinagre. Tem o vinagre de vinho tinto, que nós temos também na empresa, que é feito, como diz o nome, do vinho tinto, obviamente, né? O vinagre de álcool. Tem o vinagre de álcool, que é feito do álcool da cana-de-açúcar. Na verdade, qualquer solução alcoólica... Ácida, né? Isso, ela se torna ácida e vira o vinagre. Tem o vinagre de banana, tem vinagre de arroz. Aqui no Brasil... 80% do vinagre é vinagre de álcool, Sim. é o mais popular. E hoje também o vinagre de maçã, está muito em evidência. O vinagre de maçã, porque além dele ter um sabor suave nos alimentos, as pessoas também utilizam com fins cosméticos. É verdade. E então tá uma febre muito grande do vinagre de maçã, justamente porque a indústria cosmética descobriu que o vinagre de maçã é um excelente acidificante para o cabelo, para preparar para o uso de máscaras, é um excelente tratamento de fungos cutâneos, enfim, isso aí eu não vou dar aula para vigário, né? Inclusive também, tem muitos estudos relacionados à saúde, dizendo que ele melhora também a quantidade, equilibra os lipídios. Tem uma série de estudos que na internet tem de monte. Assim, claro, é sempre bom pegar fontes confiáveis, né? Mas tem bastantes estudos. Um produto que ainda não tem no Brasil e que está extremamente hypado nos Estados Unidos é justamente os gums, como se fosse uma bala de goma de vinagre de maçã, que as pessoas utilizam como um produto dietético. E tá num hype absurdo. Legal. É feito com vinagre de maçã, porque, segundo eles, altera o pH da mucosa intestinal e faz com que a absorção dos alimentos... Aí, quem for médico explique melhor. Mas leva a uma perda de peso acentuada, né? Inclusive, eu tenho vários amigos que me pedem para trazer, que estão utilizando esses medicamentos, né, de uso contínuo, e também os fins estéticos que a gente falou. Então, o vinagre de maçã, eu acho que foi assim... a cerejinha do bolo que vocês poderiam colocar. É verdade. Né? Mas conta mais lá de 111 anos, quando seu Virgílio Rosas chegou à América e começou a importar os vinhos e viu a oportunidade naqueles barris de carvalho. E aí ele instalou a V-Rosas naquele endereço que ainda hoje funciona? Não, isso começou lá no centro, se não me falha a memória, na Floriano Peixoto.
Então, assim, ele junto com a minha bisavó, Sabina Rosas, eles eram praticamente assim, como se fossem sócios, um ajudava o outro, era um negócio muito assim, artesanal, muito... Depois que a empresa foi crescendo, foi contratando mais pessoas, mas durante muitos anos ela, inclusive, ajudava a encher as garrafas, fazia todo o processo de garrafas de vidro, garrafas retornáveis, tinha higienização e tudo mais, e colocava de novo o vinagre. E a etiqueta? Exatamente, os rótulos, exatamente. Então envasava, etiquetava. Isso. E assim ia, e a empresa foi crescendo. A empresa teve altos e baixos. Rolhas de cortiça na época? Exatamente. Que maravilha. Então, assim, nesse período tiveram, sei lá, cerca de 20 planos, 20 moedas, tipo, diferentes moedas, várias crises. E a empresa teve altos e baixos e, graças a Deus, sobreviveu a todos esses baixos, né? E hoje está numa tendência crescente. Altos e baixos? Qual o momento que virou lenda na tua família como o momento econômico mais difícil da empresa? Olha, eu, assim, na minha adolescência, eu lembro de ter tido, assim, umas 2 crises. A tua adolescência foi ontem, Pedro. Mas na história da tua... Da história da empresa. Da tua família, com certeza eles devem ter referido vários momentos difíceis. Lembrei agora de um momento extremamente crítico. Congelamento do Sarney? Também deve ter sido, mas foi um incêndio que teve mais ou menos em 51 e 52. Bom, aí nem eu estava aqui para saber. O incêndio tomou conta da fábrica toda. Praticamente acabou o negócio. E para você ver como a honestidade do povo amazonense fez com que a empresa ajudasse a se reerguer. Como todos os históricos de cobrança foram queimados, não tinha como saber quem estava devendo. Aí meu bisavô, na época, botou uma mesa na frente da fábrica. As pessoas, por livre e espontânea vontade, iam lá e falavam: seu Virgílio, eu estou devendo isso aqui. Mas isso, né, Pedro, nos anos 50, né? 50. Será que hoje, em 2023, 70 e tantos anos depois, me diz uma coisa, me conta mais sobre esse incêndio. Esse incêndio foi um incêndio acidental, foi um incêndio criminoso? Tem alguma ideia de como ele foi causado? Ele destruiu o que exatamente? Houve algum ferido? Há, assim, suposições, nada muito concreto, porque acabou que não teve prova, mas me parece que foi um funcionário que acabou deixando, na época, fumar dentro dos locais era muito comum, né? Então acabou deixando cair em cima de uma caixa de papelão, algo do tipo, acabou tomando uma proporção grande. Até hoje, a gente observa que a maior parte dos incêndios que acontecem acontecem geralmente na hora de saída dos funcionários das empresas, né? Aquela pressa para ir embora e a desatenção em checar, né? E na época em que se fumava dentro dos ambientes de trabalho, a gente pode relatar uma série de acidentes que foram causados. Inclusive, Pedro, pasme, que não é da sua época, mas nós já tivemos acidente causado por cigarro dentro de avião. Entendeu? Porque até dentro de avião se fumava. Sim. Não, assim, eu não sou tão novo assim, não. Quando eu era criança, eu ficava saindo empestado de cheiro de cigarro do avião, era horrível. Não é possível, Pedro. Chegaste a pegar aquela época que a gente saía do avião com nicotina debaixo das unhas? Parecia que tá sendo uma balada, né? Nossa, bom, a balada fica por conta dele que eu não conheço, entendeu? Saía da tua época, mas era uma coisa, gente, para você que é jovem, muito antigamente, vamos lá começar, Hollywood, né, que mostrava tudo que era glamouroso, tudo que era chique, né? Todo protagonista sempre fumava. As novelas, todo mundo tinha sempre o protagonista ou várias pessoas fumantes. Se você assistir novelas no Canal Vivo, você vai ver que todo mundo fuma. E a sociedade sempre foi um reflexo disso. E as pessoas fumavam em todos os lugares, inclusive dentro dos aviões e restaurantes. Os aviões tinham uma espécie de uma
cortina imaginária, que daqui para cá era poltrona fumante, assento fumante, daqui para cá era não fumante. Aí vocês conseguem imaginar, isso não existe, né? Ficávamos todos sujos de nicotina, né? Defumados, completamente defumados. E assim também eram os restaurantes, né? Uhum. Restaurantes, boates. Talvez seja por isso que as pessoas em Manaus tenham tanto hábito de mesas na calçada, na área externa. Verdade. E tudo, porque o ar dentro dos ambientes eram bem contaminados. E as pessoas também queriam fumar dentro do trabalho, inclusive em fábricas, e um número muito grande de pessoas acabaram causando incêndios acidentais. Mas aí, depois desse momento complicado na vida de vocês, teu avô foi quitando as dívidas e... Exatamente, conseguiu se reerguer e continuou a empresa. E até, né, passou para a geração do meu pai, aliás, nesse momento passou para o meu avô, um pouquinho depois aí passou para o meu bisavô. Isso, depois passou para o meu pai, e agora estamos na 4ª geração. E o teu pai já se aposentou mesmo? Não, tá, eu estava achando que... Como é que... Hoje, eu e meu sócio e primo Eduardo estamos tocando a empresa, mas tanto o meu pai como o pai dele, meu tio Paulo, continuam indo para a empresa, claro. Meu pai vai lá, faz os pagamentos, mas assim, a parte operacional, estratégica, está muito a nosso cargo, obviamente por questão de respeito, por eles serem nosso sócio, a gente consulta sempre eles, né? Não, e a questão de preparar a sucessão, né? As empresas familiares, elas têm um problema muito grande, né? Em preparar os sucessores. Porque quando você tem pais empresários, eles criam os negócios e, às vezes, eles criam herdeiros e não sucessores. Então, existe uma preocupação muito grande, né, de se criar sucessores para o negócio, né? A maior decepção de um pai empresário é quando ele dá o sangue, suor, os momentos e os filhos não se interessam pela empresa que ele criou, né? Verdade. No caso da V-Rosas, há a felicidade de você já estar na 4ª geração de pessoas que se interessaram pelo negócio, né? Sem dúvida. Que têm amor a esse negócio e levam com todo carinho. Pedro, eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já com mais Pedro Monteiro, falando sobre uma das indústrias mais queridas do povo amazonense, a V-Rosas. Voltando aqui, falando com Pedro Monteiro a respeito de uma das indústrias mais queridas do povo amazonense, a V-Rosas. Pedro, conta mais um pouquinho qual é o diferencial dessa empresa que funciona há tanto tempo. Nosso maior diferencial, Trícia, assim, é qualidade. Eu sei que é comum muitas empresas falarem, eu tenho qualidade, mas nós levamos qualidade a sério. Quando nós fazemos nossos produtos, nós nos propomos a fazer produtos com qualidade, que são o nosso maior diferencial. Atrelado a isso também é um preço competitivo. Apesar de que ainda tem muita, assim, ainda é muito nossas indústrias de alimentação aqui no Amazonas são muito carentes de incentivos. Sim. Porque, por incrível que pareça, hoje é mais vantajoso você produzir um vinagre, um molho ou qualquer outra coisa fora de Manaus, trazer para cá, tributariamente, é mais vantajoso. Tanto é que você chega nos supermercados e você vê margarinas, manteigas, sabão em pó. Estou dando exemplos de uma série de produtos. Quantos são produzidos aqui? Poucos. Quase nenhum. Agora, quando você olha na prateleira de vinagres, molhos de condimentos, você vê uma inversão. Você vê quase nenhum produto de outra origem
Acho que tem um ou outro Castelo, uma vez ou outra, uma outra marca, mas assim, a grande maioria dos produtos nas prateleiras são virrosas. A que você acha que isso se deve? Essa inversão nesse setor de vinagres e molhos e condimentos. Assim, o Virrosas, por já estar há muito tempo no mercado, por ter essa preocupação com qualidade, então acabou que criou uma certa fidelidade com o consumidor. Nossas redes sociais, o que mais a gente escuta? O meu vinagre é Virrosas e ponto final. Eu não quero saber de outro vinagre. A gente escuta, assim, histórias. Uma vez eu estava no Conselho de Economia. Eu, sinceramente, nem sei se tem. Eu nem presto atenção numa prateleira de... Sabe assim, pode até parecer um pouco... eu tenho que parar para prestar atenção. Pode até parecer um pouco soberbo, mas não é. Mas no interior, Trícia, Virrosas muitas vezes é sinônimo de vinagre. E na capital também. Que nem maizena, amido de milho. Isso, Bombril. Então você fala... Muita gente na capital também, no interior, fala assim, pega lá o Virrosas. Pega aquele Virrosas ali, não é pega o vinagre, pega o Virrosas. E uma vez, até uma curiosidade, estava lá no Conselho de Economia e um colega comentou, quando ele era criança, marcou muito a marca para ele. A avó dele mandou ele, meu filho, vá na taberna e compre vinagre Virrosas. Aí ele chegou com um concorrente, ele falou, Pedro, eu peguei uma surra que eu não esqueço até hoje. Ah, gente, mas assim também, né, ô vó? Não, por favor, não sou a favor disso. Mas assim, realmente existem determinadas áreas que não se sente tanta necessidade de mandar buscar de fora. É verdade. Né? Parece que o mercado supre, a fabricação daqui supre bem o mercado. Mas, Pedro, desde criancinha você já estava acompanhando a rotina da fábrica? Conta pra gente como... Já. Na fábrica mesmo, eu comecei com 15 anos. Eu sempre ia mais novo, mas meu primeiro emprego foi nos Isas, que você muito bem conhece, né? Ah, claro! Mas me conta aí, como foi teu primeiro emprego? Eu fazia pesquisa de opinião lá no aeroporto, na loja do aeroporto. Olha que legal! Aí eu estava, às vezes, comandantes, público em geral, chegava, o que você está gostando, o que pode melhorar e tudo mais. Nas férias escolares, isso eu tinha uns 8, 9 anos, com meu avô Nuno. Ah, então isso aí não foi primeiro emprego, gente, pelo amor de Deus. Isso não foi primeiro emprego, isso foi instrução educacional de vovô Nuno. É verdade. E meu segundo foi no Tambarola, não sei se você conhece, que era a empresa da minha avó. Que era a recreação infantil. Mas você foi recreador infantil? Fui recreador infantil. Até hoje eu sei fazer aqueles bichinhos sabe aqueles de balão? Claro. Até hoje eu sei fazer, faço para minha filha. Olha, provavelmente o Pedro já esteve na minha casa animando a festa de algum filho meu e eu não sabia. Olha só, Pedro, o teu pai te levava, tinha um dia da semana, porque eu me recordo que sempre às sextas-feiras o meu pai levava a gente para trabalhar, né? A gente queria ir porque, como era aquela época da Zona Franca, sempre rolava um presentinho básico, alguma coisinha. Ou então, pelo menos ali uma passeada pelos Isas para tomar um sorvetão no caminho e tal. Desculpa, o sorvetão tinha 2 nomes, cascalhão e biscoitão. A diferença é que o biscoitão, gente, vocês sabem, né? A não ser que não tinha nascido ainda. O cascalhão era num cascalho grande e o biscoitão era num copo de acrílico da marca Isas. É isso, Pedro? Exatamente. E aí, aquele dia era dia da gente ir trabalhar. Porque na cabeça dos imigrantes, né? Todos os imigrantes vieram para cá muito jovens, começaram a trabalhar muito cedo, vieram num momento de adversidade muito grande e sempre tiveram o medo da adversidade vir para os filhos. Então, sempre inseriram os filhos naquela realidade do trabalho deles desde a mais tenra idade, para que, se houvesse alguma adversidade, o filho tivesse preparado. Sem dúvida. Você tinha o teu dia de trabalhar? Então,
a partir dos meus 15 anos, Uhum. toda vez eu ia para a empresa à tarde, para ter meu dinheirinho, para aprender, né? Ah, ganhava um dinheirinho? Ganhava. Ah! Aí, só que assim, eu queria me fazer útil. Então, o que eu pudesse fazer para facilitar a vida do meu pai, eu fazia. Até levar carro na oficina, assim, sei lá, levar para pintar um para-choque, ia no banco, fazer. Então, acho que quase todo mundo começou como office boy, né? Office boy foi o primeiro emprego de todos os meninos, né? É verdade. Hoje, o que se faz pela internet, se não houvessem os meninos, não seria feito, né? Os office boys eram... Com certeza. Às vezes existia também em empresas muito grandes office boys internos, né? Que ficavam distribuindo materiais, correspondência por dentro, né? E existia aquele office boy externo que ia para banco, ia fazer entrega, ia cobrar. Tu és do tempo da duplicata e da promissória? Sim. Gente, escrevam aí embaixo, comentem se você sabe o que é uma duplicata, uma promissória, um recibo. E aí, ias cobrar? Cobrar, às vezes, eu ia com meu tio, acompanhar meu tio. Quando eu era muito novo, né? Questão de dinheiro e tudo mais, assim, também não dirigia na época, mas eu ia muito com meu tio Aloysio. Supermercado, mercadinho, exatamente, mercearia. Hoje em dia, se você imaginar um garoto andando com dinheiro por aí, você fica pensando que é uma coisa improvável, né? Mas os tempos eram outros, as coisas eram diferentes. Pedro, qual foi a idade na tua vida que você disse, não, eu vou ficar por aqui mesmo? Qual foi o momento na tua vida que você disse, não preciso procurar outro caminho, outro emprego, porque o meu destino é esse mesmo? O meu pai, assim, na sabedoria dele, ele quando eu tinha mais ou menos 20 anos, ele conversou comigo e falou, meu filho, eu quero que você vá atrás de outras oportunidades e depois, se você quiser, você volte para cá. Ou não, né? Então, assim, aí nesse meio tempo, eu fui funcionário público, eu fui consultor, eu sou economista, então eu fui consultor de empresas para incentivos fiscais, eu fazia projetos de incentivos fiscais. E esse foi o principal fator que me deu muita visão, porque eu conheci grandes empresas aqui no distrito, conheci como eles funcionavam, apesar de não ser no mesmo ramo de alimentação, mas uma organização de uma empresa, guardar suas peculiaridades, são muito parecidas, né? Então isso me deu uma vivência. E mais ou menos com 25 anos eu voltei para a empresa e fiz uma espécie de um programa de trainee. Eu fiquei na contabilidade um tempo, eu fiquei na produção um tempo, eu fiquei no comercial um tempo. Então isso foi me dando assim várias... Foi para a rua e voltou sentindo que dentro de casa o negócio é melhor, né? Não existe uma fórmula melhor para se dar valor pro de casa do que experimentar com certeza o lado de fora, e né, você Pedro? vê que o mundo não é aquilo ali, não é o que você tá ali, o mundo na verdade acontece na rua, né? As coisas acontecem na rua, ali você tem que estar organizado, preparado para oportunidades que vierem de fora, né? Você tem que ter essa visão que as oportunidades estão fora. Tá, e esse processo sucessório de vocês começou há quantos anos? Começou mais ou menos há uns 6 anos, 5 anos, só que na pandemia foi assim, porque meu pai, quando deu a pandemia, ele estava com 67, não é idoso, mas é uma idade mas era a idade avançada. da minha mãe e ela foi pro céu. Puxa vida, e muita gente, assim, até um pouco mais novo não sobreviveu, então acima dos 50 não era... Sim. Porque geralmente acima dos 50 todo mundo já passa a ter uma comorbidade, sabe, Pedro? Ou tem um diabetes, ou uma pressão alta, ou uma asma, problema respiratório, enfim. Mas então, assim, na pandemia, acabou que, por precaução, obviamente, ele ficou mais em casa. E por nós sermos uma indústria de alimentos... E ninguém ia parar de comer. Na verdade, esse negócio é essencial. Eu acho muito assim, até... Porque acho que toda empresa é essencial, todo trabalho é essencial, todo mundo é essencial, né, na sociedade. Mas acabou que nós tínhamos a permissão de continuar trabalhando, né, por ser alimentos. E também não ter contato com o público externo, né? Exatamente. Isso é importantíssimo. Então, assim, acabou que nesse período praticamente eu fui para a guerra.
Ninguém sabia o que estava acontecendo, aquele caos todo, né? Então, assim, mas eu sou muito focado, Trícia. Então, assim, quando eu miro numa coisa, eu tenho miras, assim, de 10 anos. Eu sei onde eu quero estar daqui a 10 anos. Já estavas casado na época da pandemia? E foi até curioso, porque eu estava namorando em janeiro de 2020, pouquinho, 2 meses antes de acontecer o que aconteceu. A gente noivou e ela veio para cá, ela morava em Brasília. Ela veio para cá para passar uma semana aqui. O negócio estava ficando feio, né? E o pai dela, minha filha, venha para cá, espere, eu acho que você deve, não sei se vai demorar, não sei como é que vai ser. Acabou que ela não voltou nunca mais. Em stand-by, né? Exatamente. Porque vocês casaram durante a pandemia? Casamos durante a pandemia. No nosso casamento tiveram 6 convidados. Então, olha só, o Pedro tá devendo uma festa de casamento pra gente, entendeu? E com certeza o Pedro vai nos convidar a uma visita guiada pela Virrosas, não vai, Pedro? Com todo prazer. Pra gente mostrar mais desse patrimônio nosso, que é uma indústria de 111 anos, né? Meus parabéns, Pedro. Obrigado, parabéns Trícia. a toda a sua família. Obrigada por investir no nosso estado sempre. Obrigado a você. Pela persistência, agradeço a audiência de vocês e até amanhã, se Deus quiser.